Paz e graça, amado, esse é o segundo vídeo da série, onde estamos a falar dos tipos de sonhos e visões. Hoje vamos falar do segundo tipo, que é sonhos e visões espirituais. Nós temos uma separação entre carne e espírito, físico e metafísico. Essa separação é como se fosse um tecido. E esse tecido é mais grosso para alguns e mais fino para outros. De tal maneira que para aqueles que é mais fino, mais facilmente podem ter sonhos e visões. Mas a verdade é que para todos esse tecido é bem mais fino quando estamos a dormir. Por isso é que mais facilmente conseguimos ter sonhos espirituais quando estamos a dormir do que visão quando estamos acordados. Inclusive, muitos dos sonhos em que nós temos também são considerados visões, as famosas visões noturnas. Assim sendo, hoje vamos falar dos sonhos espirituais. O primeiro ponto, relativo à sensibilidade espiritual. Bem, há pessoas que são mais sensíveis, outras menos sensíveis. Há pessoas que têm um tecido fino e outros grosso. Ou seja, há pessoa que pequena presença espiritual eles podem sentir, e há pessoas que precisam uma presença mais empoderante para poderem sentir. É o que aconteceu com Daniel, em que ele andava com outros, mas embora os outros sentiram alguma coisa, somente Daniel viu, porque a sua visão espiritual era bem mais sensível do que os homens que estavam com ele. Estou a lhe dizer de que, de acordo à sensibilidade, um espírito pode se apresentar a nós de acordo com o nosso nível de sensibilidade. Ou seja, podemos ver um espírito, se essa for a vontade daquele espírito, e se aquele espírito pode ou tem aquela presença de que nós podemos captar. Mas isso é conteúdo para explicarmos um outro dia com mais profundidade. Agora, o essencial é que a sensibilidade que nós temos vai dizer quantos tipos de sonhos nós teremos, quantas visões nós teremos. Ou se eu estou a lhe dizer de que, se neste momento aqui onde eu estou, existem espíritos, existem anjos, eles estão numa frequência. E que se eu tenho a sensibilidade para captar aquela frequência, estaria a ver esses mesmos espíritos. Então, de acordo à sensibilidade espiritual, você pode ver mais ou menos. E assim existem profetas, homens de Deus, que geralmente são treinados e quanto mais buscam, mais são sensíveis, e assim faz com que eles tenham mais sonhos e visões. Um ponto a detalhar é que existem pessoas que têm a visão aberta e essas pessoas captam presenças. E você talvez se perguntou, por que só eles têm sonhos e visões? É porque geralmente eles buscam mais, eles têm uma intimidade maior, o que faz com que eles acabam por ter sensibilidade também maior, acabam por captar mais a presença de espíritos, seja o Espírito de Deus como o Espírito demoníaco. E aí também está relacionado o discernimento de espíritos espirituais, sejam demoníacas ou de Deus, sejam anjos, demônios ou o próprio Espírito Santo, elas conseguem captar. E muito mais além disso, elas também têm a sensibilidade de, muitas delas, de ler o espírito humano, de tal maneira que ao olhar para alguém, podem ver o seu passado e de quanto em vez ver alguma informação relativa ao futuro. Mas este ponto falaremos no outro vídeo, porque é relativo à revelação profética. Nisso vai lhe dizer de que se a pessoa tiver tão crescida espiritualmente, tem um dom da visão ativo. E este dom faz com que ele
possa ver a quase todo momento coisas espirituais. Mas alguns têm o dom da visão ativo, mas precisam de como se fosse um agitador de águas, ou seja, eles precisam de estar num ambiente espiritual para fluírem e conseguirem perceber as manifestações de espíritos, seja espírito demoníaco como espírito de Deus. Bem, esse é um ponto que eu não podia deixar de parte. O segundo ponto é relativo a espíritos territoriais. Bem, este ponto não anula o primeiro, mas apenas completa. Ou seja, existem espíritos territoriais. E esses espíritos territoriais manifestam alguma presença. Ainda em Daniel, vamos dizer que o príncipe da Pérsia impedia o anjo de trazer a mensagem para Daniel. Naquele momento, o príncipe da Pérsia é um demônio, é um espírito territorial que dominava a Pérsia. Assim também existem espíritos que dominam territórios mais pequenos e mais grandes. E esse espírito manifesta alguma presença. E de acordo com esta presença, alguma energia, alguma emoção, alguma atitude será manifesta naquele lugar. É aí que vamos ver que há lugares que são mais propensos a delinquências, a prostituição, e há lugares que são mais propensos a buscar em espírito e em verdade. Porque se cristãos oram em espírito e em verdade, jejuam, oram à madrugada, aquele território é dominado pelo Espírito Santo. Então faz com que aquelas pessoas que estão sobre aquela nuvem espiritual sejam impactadas pelo mesmo Espírito, e mesmo que nós não passemos a mensagem diretamente para elas, elas de alguma maneira começarão a sentir o Espírito os chamando, começarão a sentir Jesus os chamando, e aquele lugar você vai perceber que começarão a nascer muito mais homens de Deus do que em outros lugares. O terceiro ponto é relativo a espíritos de engano. Existem demônios que são espíritos de engano. Esses demônios, em muitas circunstâncias, eles se elevam à nossa sensibilidade para nos transmitir alguma enganação. Principalmente aquelas pessoas de que estão a se converter agora, ou estão meio sensíveis naquilo que a buscam, ou afrouxaram um pouco, de tal maneira de que acabam por dar mais ouvido a coisas das trevas. Então, espíritos enganadores com mais frequências acabam por induzir mensagens, acabam por induzir sentimentos, acabam por induzir imagens, informações. Então, esses espíritos de enganos são capazes de se elevar na tua sensibilidade e fazer com que você tenha sonho ou visão de acordo com aquilo que ele te quer transmitir para ti trazer alguma enganação. Muitos dos profetas, apóstolos, homens de Deus trouxeram mensagens que supostamente eram de Deus, mas eram de espíritos enganadores, de que esses homens não perceberam estar a trazer uma mensagem enganadora, porque pensaram verdadeiramente ter vida de Deus, mas é um espírito que se transfigura em espírito de luz para trazer uma mensagem que aparentemente é uma mensagem de Deus, mas que não é. Então, não estou a lhe dizer de que espíritos enganadores podem invadir o teu sonho, ou até mesmo em visão aberta se manifestar a ti e trazer uma informação e que esta informação não é verdadeira, ou até pode ter algum ponto de verdade, mas sempre alguma armadilha aí neste meio. E a verdade é para te fazer pensar de que verdadeiramente vem de Deus e que o engano é apenas um pontinho, mas aquele pontinho é o suficiente para contaminar tudo, pois não existem meias verdades. Se não está completo, não é verdade. O último ponto relativo a sonhos e visões de pendor espirituais é relativo a espíritos dominantes. Nós vamos perceber de que
quando estamos numa atmosfera espiritual, mais facilmente podemos ter sonhos e visões. E quando nós estamos numa atmosfera que não favorece muito, isso dificulta um pouco. Então, existem espíritos dominantes de que fazem com que nós possamos beber um pouco daquele que manifesta aquela presença, daquele que transborda aquela presença, seja espírito dominante, o Espírito Santo, ou ainda espíritos dominantes das trevas. Ou seja, quando alguém está cheio de demônio, mais facilmente fará com que as pessoas que estão próximas a ela tenham sonhos e visões relacionada com aquela presença. Então, aquele é como se fosse um espírito dominante e que domina aquela área, domina aquele espaço onde está. A energia que ele vibra, a energia que ele manifesta é bem maior, então muito mais pessoas são sensíveis e acabam por captar aquela presença facilmente. E deixo bem detalhado de que esta presença não é exclusivamente de espíritos demoníacos, mas também do Espírito Santo. Há pessoas que, por serem tão cheias do Espírito Santo, ali onde estão, faz com que as pessoas tenham mais sonhos e visões, faz com que as pessoas tenham mais percepções espirituais, tenham mais informações do Espírito Santo, ouvem mais a voz do Espírito Santo, veem mais a glória de Deus, sentem mais a presença do Espírito Santo, fruto daquela pessoa que está cheia do Espírito Santo. E aí onde ele está, o Espírito transborda para as pessoas que estão na sua proximidade, e assim sendo, aquelas pessoas também sentem de acordo com a sua sensibilidade. E vimos de que, em alguns momentos, um profeta impõe as mãos sobre a igreja, ora, muitos acabam caindo, uns acabam chorando, uns acabam orando em língua, mas uns não sentem nada. Isso é de acordo à sensibilidade espiritual. Mas também um outro ponto que não vamos falar ainda hoje é a própria negação. Ou seja, nós podemos fechar a nossa própria sensibilidade. Embora nós podemos captar uma presença espiritual, podemos também de alguma maneira fechar aquilo para que não venhamos captar aquela presença. Mas vamos falar num dia mais a detalhe como funciona isso e quando é que geralmente nós fizemos isso. E também vamos aproveitar falar nesse dia de como podemos receber uma oração quando alguém intercede por nós e de fato vermos os frutos daquela oração bem mais rápido do que nós costumamos a ver. Então, fique na paz do nosso Senhor e amanhã já trataremos o último vídeo, que é relativo a sonhos e visões do Espírito Santo.